Hoje nós estamos aqui com Ezogi. Ele é um jovem de 33 anos, empreendedor, começou seus estudos cedo na faculdade, depois assim que ele se formou, ele sempre com espírito de empreendedorismo, ele veio então aqui hoje abrilhantar o nosso canal. Nós estamos falando hoje aqui direto para o canal Josildo Amorim, com uma pessoa bacana, com um jovem empreendedor, que vai deixar para você muitas dicas valiosíssimas para você que quer começar a empreender, mesmo novo, com empreendedorismo na veia. Hoje nós vamos ouvir essa história brilhante do Ezogi aqui, direto do canal, para você que está aí. Bom dia, Ezogi. Bom dia, Josildo. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Muito bem. Nós te chamamos aqui, convidamos você para estar aqui, até porque a sua história chamou a atenção da gente. Você começou a sua faculdade cedo, não foi? Quantos anos você começou a faculdade? Eu entrei na faculdade com 16 anos. Pois é. Mas eu comecei o ensino fundamental, né, primeira série, muito cedo. Minha mãe fala que com 3 anos eu já estava começando a ler palavras soltas em pizzaria e tudo mais. Ela aproveitou essa habilidade, então na 5ª série eu entrei com 5 anos. Parabéns. Então eu entrei com pouca idade e terminei muito cedo também. Aí você concluiu a faculdade aos 21 anos. Qual Isso. Faculdade que você concursou, Ezogi? Eu sempre tive aptidão pela área da saúde, então gostava também, né, do meio ambiente, aí cursei biologia, que foi algo que me contemplou bastante. Aí, mas sempre com aquela vontade de empreender. Na verdade, eu fui me descobrindo empreendedor durante o tempo que eu trabalhei na escola, né? Porque fiz a faculdade, fiz os estágios, todos na minha área de biologia, e por fim, com 21 anos, entrei na sala de aula como professor. Minha mãe era professora também, então eu já vinha daquilo ali. Hoje, olhando para trás, eu via que, acho que com 8 anos, eu montei um banco dentro de casa, uma caixinha, onde eu pegava com você R$5 e aí você tinha 3 dias para me devolver R$5,25. Aí eu botava umas porcentagens fora, né, da curva, mas com aquele entendimento do que era um cheque, do que eram juros, e que se você passasse mais tempo você ia ter que me pagar cada vez mais e ia ter o lucro em cima daquele dinheiro que eu te emprestei. Eu acho bonito que quando vem esse empreendedorismo, já vem de criança, já vem de berço. Várias pessoas passam aqui conversando com a gente e 90% delas vem de berço mesmo, essa história do empreendedorismo que ele está no sangue. É impressionante isso. Você com uma idade dessa, novinho, já estava fazendo empreendedorismo, já estava emprestando dinheiro a juros. Isso. E eu acho que, além do que você falou, né, que vem de berço, mas também o meio vai te influenciar a ser. Eu tenho pais que não são empreendedores, né? Minha mãe é professora, meu pai trabalhava como torneiro mecânico na Vale, então eles não eram empreendedores. Então, por mais que eu tivesse aquela habilidade, eu não tinha um incentivo. O incentivo era ao contrário. Não, vai estudar, vai fazer a faculdade, vai trabalhar para uma grande empresa, para alguém. Enfim, eu vejo que lá mesmo na escola eu já vendia alguma coisinha dentro da escola. Depois eu, como professor, eu fazia a formatura dos alunos, as viagens pedagógicas, cantina dentro da escola para fazer algum projeto. Liderava uma equipe, eu falo liderar a equipe, né? Mas eu ficava à frente. Vamos decorar a escola? Você corta as bandeirinhas, você vai colar, você vai ajudar na limpeza. E fazer isso tudo isso eu percebi. Poxa, eu estou empreendendo dentro da escola. Eu era professor efetivo do Estado. E não estava mais me sentindo bem. Falei, vou começar agora de fato a empreender de verdade. Aí fiz a transição do serviço público para as empresas que hoje eu estou. Quando você fez essa transição, foi que ano? Foi 2019. 2019? Mas o incômodo começou em 2016. Você vê, hein? Aí, 2016, você já vem com aquele vontade de mudar, fazer a transição. Em 2019, você faz. O que você escolheu primeiro para fazer essa transição? O que te levou a escolher o que você estava fazendo e em 2022 começou a fazer? Não, em 2019. 2019, né? Perdão. 2016 eu comecei a me incomodar na escola, tinha crise de ansiedade, me sentia um peixe num aquário apertado. Aí eu pensei em algo da área da alimentação.
como eu sou formado em biologia e gosto muito da área da saúde, então eu pensei, vou empreender em algo que tem uma certa relação, e a alimentação tem tudo a ver, né, com a área da saúde. E aí eu pensei em algo que eu pudesse vender, assim, que eu pudesse empreender e não fosse sair de moda, vamos dizer assim, que são salgados. Coxinha, bolinha de queijo, quibe e por aí vai. Então, são coisas que ficam congeladas. Se eu não vendo essa semana, eu vendo na semana que vem, no mês que vem, porque são 6 meses de validade. E algo que coubesse para todos os públicos, desde dos eventos mais simples aos mais sofisticados. Só vai depender da apresentação, sendo algo de qualidade, ele vai caber. E que não fosse sair da tradição. Porque coxinha eu não consigo imaginar o povo brasileiro sem comer coxinha. É verdade, verdade. Agora, você industrializa ela ou você terceiriza essa mão de obra? Não, eu já comecei no pensamento de ser a fábrica para ser fornecedor. E aí, no início, eu atendi o consumidor final e também alguns buffets, né? Buffets ou eventos grandes. De início, como, né, as pessoas não conheciam muito, quem mais me procurava eram consumidores finais mesmo. Né? Toda aquela logística de fritar, de entregar, hoje eu estou fornecendo mais do que entregando ao consumidor final. Isso é bacana. Mas desde o início eu já comecei com as máquinas. Nunca passei a fazer coxinha manualmente, não. Porque eu pensei, se eu vou investir, eu quero que seja grande. Então, mesmo que seja uma máquina, né, de menor potência para início, inclusive essa semana nós vamos trocar para uma máquina com 5 vezes mais a potência do que a anterior. Parabéns. Mas eu não podia começar com uma máquina muito potente, né, porque estamos no início. Não ia colocar aquele investimento todo para algo que não ia retornar ali naquele momento. Agora, no momento certo, faz esse upgrade. Isso é bonito de ver. Quando eu comecei, lá atrás, eu lembro que eu comecei com você ainda está com máquina, você está melhor ainda do que eu. Quando eu comecei era um barril azul, tinha um barril azul e tinha uma pá que eu fazia o xarope ali dentro, e era uma torneira que envasava o xarope, entendeu? Era bem mais fraco do que quando você começou. Então você realmente você já vem com o maquinário, você já começa industrializando, você já começa assim um passo na frente. E eu sei de histórias de pessoas que estão nesse mesmo segmento, que estão indo muito bem, com eventos, com festas, e eu acho que você ainda vai muito longe, vai chegar muito longe ainda, porque você está no sangue o empreendedorismo e você já vem aprimorando cada vez mais aquilo que você está fazendo e buscando mais coisas para você estar empreendendo. Isso faz toda a diferença para quem quer trabalhar, porque eu acho que o negócio é trabalho, né, José? Sim. Não vem de graça, né? Não, nada cai do céu. Eu tinha, para te falar a verdade, uma vida assim, pelo menos a cabeça, né? Um pouco mais confortável como concursado, poxa. Pode vir o que acontecer, entra governo, sai governo, você está lá, recebe seu salário. Mas aquilo já me incomodava. Porque eu gosto de falar, o funcionário público é estável, mas ele também é estagnado. É uma carreira que vai ficar até a hora que ele for aposentar. Ele não é muito difícil, ele normalmente fica estagnado, não fica? Fica, só se ele assumir algum cargo administrativo, só que esses cargos administrativos você não aposenta na função, né? Quando você aposenta na função que você entrou. Entendi. E aí eu não me via naquilo ali, né? E eu estava com vontade de fazer assim, o que eu queria, o que eu acreditava, e queria colocar mais a minha identidade. Por exemplo, coxinha e bolinha de queijo, o que mais existe são pessoas que trabalham com isso. Isso. Eu tinha que ter o meu diferencial. Então eu peguei um livro de uma tia minha que faleceu há uns 10 anos e adaptei algumas receitas, né, até para poder passar na máquina, e algumas coisas que ela usava davam um trabalho um pouco excessivo para a quantidade que a gente ia fazer, já se projetava em fazer. Então eu resgatei aquele tempero um pouco mais leve. Eu usei os conhecimentos que eu tinha de biologia, né, muito bacana. Azia, deglutição, o que causa azia, como é que o glúten deve chegar até o estômago, por que muitas vezes as pessoas comem alguns salgados e ficam, né, estufados, o que faz a pessoa comer mais, comer menos, né, a questão de, por exemplo, se eu como algo que é difícil de eu engolir, eu mastigo mais vezes. Isso já manda uma mensagem para o nosso cérebro dizendo, olha, você já comeu o suficiente. E a intenção é que a pessoa coma muita coxinha, muita bolinha de queijo. E até mesmo
bom para sol de potássio, né? Então eu procurei fazer receitas que tivessem menos teor de sal, e fossem mais saborosas para que a saciedade viesse menos e ela ingerisse menos água. Então eu usei tudo aquilo que eu aprendi na faculdade de biologia para fazer uma coxinha, uma bolinha de queijo. Puxa vida. Uma vez eu fui passeando, fui num hotel em São Paulo, aquilo ficou até história, sabe? Eu pedi uma coxinha lá no hotel. E sabe quanto que foi a coxinha? Na época, R$130. Minha nossa. Uma coxinha, R$130. Aí nós fizemos até um vídeo e tal, nós estávamos no hotel lá, passando o final de semana, uma única coxinha, Yuri. Mas sabe o que eles fizeram? Colocaram por cima da coxinha um pouquinho de caviar. Colocaram caviar e aquilo ali viraliza no hotel. Quase todo mundo que vai lá quer comer aquela coxinha, porque ela vira história. O nego faz vídeos, né? Você vê, de uma coxinha. Os caras tiveram uma criatividade e está dando muito certo. Então não é só fazer, né? É isso tudo que você falou. E a gente sempre prega isso aqui, que a pessoa tem que reinventar dentro daquilo que você faz. Você não pode ficar... Eu só vou fazer coxinha, vai lá, frita, joga na panela e tá beleza. Não, você tem que fazer a diferença naquilo que você faz. Não é verdade? Sim, e também, até porque se você ficar engessado, né, olha, por exemplo, as coxinhas, o valor do trigo que começou lá atrás não é o mesmo valor de agora. A gente sofre muita alteração do valor do queijo. Vai de 29 a 35, 40, 45 em poucas semanas. Então eu tenho que ter meios para poder fazer aquilo continuar rentável. Né? Receitas que sejam rentáveis. Que dica boa, hein? Para que você não fique refém daquilo. Porque, na verdade, você está refém desses valores, né? Que são... Sobe muito, né? Oscila, né? Oscila muito porque depende da produção do... São vários fatores, né? Mas depende da produção do leite, quanto a vaca está produzindo leite. Isso vai alterar o valor do queijo. Aí, às vezes, ele vem com mais amido, menos amido. Tudo isso você tem que tentar burlar para manter um padrão de qualidade. Porque, independente da maneira como o queijo vem, no final das contas, a bolinha de queijo tem que sair do mesmo jeito para o cliente. Pronto. A qualidade, né? Isso. Aí a gente fez receitas, né? Até para a gente não ter que ficar provando todas as vezes. A água é pesada, o sal é pesado. E porque hoje não sou eu mais que fico lá na frente, né? Quando precisa também, que eu acho que é uma coisa interessante falar, né? Estou empreendendo e a empresa cresceu. Hoje eu tenho pessoas que já fazem aquela operação. Mas se precisar um dia que der alguma coisa, é você que vai assumir, é você que vai botar a mão na massa, é você que vai lá colocar o fardo na cabeça e levar. Né? Até porque você nunca pode se distanciar daquilo ali. É verdade. Porém, é importante você buscar sair da operação para que você consiga ou fechar mais contratos, aprender uma receita nova, ver outros mercados que você pode agregar aquilo ali e fazer não só uma empresa, mas várias empresas. Poxa, tá vendo? Hoje nós estamos tendo verdadeiras dicas de empreendedorismo, daquilo que a gente tem que fazer em cada trabalho, por aquilo que sempre dizemos, por qualquer que seja o que você estiver fazendo. Faça ele com muita dedicação, porque o resultado veio. E veio o resultado para você, não veio? Veio, graças a Deus, veio e... o que eu gosto de pensar é que o maior resultado que eu estou tendo é o reconhecimento de, às vezes, bufês que eu não imagino, que eu acompanhava, que são grandes bufês, estarem me chamando, bares, restaurantes, estarem confiando no nosso trabalho, que não é um salgado de qualidade, então eu vou. E com o passar do tempo, a gente também vai criando confiança na gente, né, e verbalizando. Esse final de semana eu fui para Aracruz, aí eu parei num posto, que tinha um restaurante, e aí eu fui só comprar um salgado laçado, que eu estava com fome, que eu tinha acordado um pouco tarde. E aí eu, conversando com a mulher, já ofereci o salgado, já falei que vou levar lá uma amostra, e falei que era bom, ela me apresentou um outro, né? Falei, não, vou trazer aqui para você ver. E você vai perdendo um pouco esse receio de falar, e você vende aonde você estiver. Eu acho que isso também. Aonde a gente está, a gente tem que estar focado naquilo que a gente faz, né? As oportunidades que você tem, fala do seu produto, apresenta o seu produto, confie naquilo que você está fazendo. E lembre-se, o seu produto é o melhor produto do mercado. Ele tem que ser o melhor produto do mercado. Então, realmente, você tem que falar. Aí, eu te pergunto, você usou algum canal agora de veiculação para falar do seu negócio, para conseguir fazer as vendas? Quando a gente pensou em abrir a Festim Salgados,
Eu já tinha um perfil no Instagram, um pouco engajado, mas eu falava muito da minha vida pessoal, continuo falando muito. E eu sabia que ali eu tinha uma atenção e uma certa audiência das pessoas. Certo. E eu sabia também que eram pessoas que me seguiam da região, né? Cariacica, Vila Velha. Então, quando eu pensei em salgados, eu também já tinha essa carta na manga. Eu falei, já sei por onde eu vou começar. E vai ser pela internet. E aí, ali no início, subiu, as pessoas comentando, muita gente comprando, depois deu aquela queda e a gente começa a correr atrás, entendendo um pouco também como é que é o mercado. E, no final das contas, eu estou me projetando hoje mais para ser fornecedor do que necessário. A gente atende o consumidor final. Né? Porque não pode perder venda e oportunidade nenhuma. Porque toda venda é uma experiência que você está dando para o cliente. Acho que mais do que só o valor que você vai reter, é a experiência. Porque, às vezes, aquele cliente que comeu numa festinha conhece um dono de buffet dentro do bairro e vai indicar. Então, falando em internet, você, poxa, realmente precisa... Qualquer negócio hoje que a gente fizer, a gente depende da internet, que é um canal de comunicação e um custo bem baixo, né? Bem barato é o canal hoje da gente divulgar os produtos que a gente trabalha, que eu também faço isso. Aí você também me surpreendeu esses dias, porque eu vendo você lá no seu Instagram, vendo seu perfil, vi que você participou de um evento que teve aqui agora, né, que foi com o Augusto Carrara, Isso. Participou lá com a turma. Quero dizer, eu estou vendo você sempre procurando mais, e eu fui observar e vi que você já estava trabalhando também com encapsulados. Sim. É isso mesmo? Foi... Mais uma vez, voltando, né, aquela aptidão pela área da saúde, por mais que a empresa de salgado esteja, né, indo bem, e muito bem, cada vez abraçando mais, né, pessoas que pegam nossos salgados, que consomem, eu também percebi uma coisa que eu vi há pouco tempo assim atrás, uns 4 anos atrás, uns 3 anos atrás, é que a gente não pode ficar refém somente de um único nicho. Não. Isso me deu mais, na verdade, foi na pandemia, né? Quando eu vi algumas empresas indo mais à frente e outras ficando lá para trás, falei, bom, qualquer coisa pode acontecer e se a gente ficar refém de uma única fonte de renda, é muito ruim. Às vezes, a fonte, na hora que uma está ruim, a outra está boa e uma salva a outra. Verdade. Né? É claro que você não pode ficar misturando muito assim, mas você pelo menos tem uma fonte de renda. E aí veio a ideia dos encapsulados, que eu também, voltando lá na minha adolescência, eu era aquele adolescente que ia comprar um Tilenol e aí via, eu quero esse ômega 3, eu também quero essa vitamina de não sei o quê, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Os meus pais ficavam até preocupados, meu Deus, ele está consumindo muito remédio, né? E, na verdade, eram encapsulados, vitaminas. Era vitamina, suplementos. Isso, eu gosto muito de ler artigos científicos que falam de saúde. Bacana. A minha adolescência era ver cirurgia no YouTube, mudanças do corpo, por que subiu de peso, por que diminuiu o peso. Aí depois eu fazendo a faculdade fez mais sentido, né? Mais científico. Mas sempre foi uma área que eu me interessei. Parabéns. Aí você descobriu nessa pesquisa os encapsulados. Isso. E aí me chamou a atenção que, puxa vida, aí eu vou ver, aí eu falei até para a secretária aqui, falei, olha, ele trabalha com encapsulado também. Aí ela falou, não, o encapsulado que ele trabalha também é produzido pela Promel. Eu falei, legal, quero até chamá-lo aqui para contar para o canal, né, a experiência que ele teve, pois foi uma coincidência assim mesmo, eu vi o trabalho dele e de repente eu vi que você estava vendendo encapsulado e, para surpresa minha, era encapsulado produzido pela Promel. Como é que você descobriu a Promel? Pela internet. Olha como é que a internet ela vai longe. Eu acho. Primeiro eu vi algum patrocínio do Instituto IRLI, aí depois eu fui vendo a Venice, logo quando começou, né? E aí a partir dali eu fui vendo outras coisas. Acho que um perfil linka no outro. Isso, vai linkando. linkando. E aí eu fui vendo, e aí já era uma ideia que eu tinha, mas assim, uma ideia, uma nuvem na cabeça. Depois foi tomando corpo, eu fui procurando ver como funcionaria, como poderia ser. E assim como o salgadinho é algo que não vai sair da mente das pessoas, outra coisa que eu pensei, acho, no ramo de encapsulados, qual que eu poderia começar? Isso. Aquilo que todo mundo quer, perder peso. Sabe? Ninguém está nunca satisfeito. É verdade. Eu lembro que um tempo atrás é um meme, né? Uma coisa engraçada, mas eu li uma frase ontem que fala bem assim, chega uma hora da vida que a gente só paga boleto e tenta emagrecer. Era uma piada, né? Uma sátira. Falei, então, dos encapsulados, vou por esse meio
dos suplementos alimentares que vão melhorar o metabolismo e auxiliar na perda de peso. Bacana. E aí você... Foi difícil, por exemplo, você entrar em contato, falar com a equipe, desenvolver o seu produto, a fórmula, que a gente sabe que às vezes são fórmulas idênticas que tem no mercado, mas foi difícil essa transição, porque muitas das vezes a turma que está de fora acha que é difícil chegar e montar o seu próprio produto dentro de uma indústria. Não, o atendimento foi tranquilo, mas antes de procurar qualquer empresa, não foi somente a Promel, eu procurei outras empresas também, né? Que Sim. é ideal, a gente sempre tem que fazer uma comparação, colocar a procedência da fábrica, isso valores, aí. Tudo isso tem que entrar na sua conta, no seu critério. E aí eu estava olhando vários locais e fiz a escolha. A escolha, não, fui comparando uma com a outra, vi a questão das fórmulas. Antes mesmo de procurar, eu já procurei saber quais seriam as possíveis fórmulas que poderiam ser desenvolvidas, até porque senão o atendente vem e fala, qual que você quer? Eu não sei nem o que eu quero. Então, como é que eu estou procurando algo que eu nem sei direito? Né? Claro que dúvidas a gente tira e até me tiraram algumas dúvidas lá também, mas eu já sabia mais ou menos o caminho que eu queria. E aí acabou que eu comecei com esse projeto, idealizei, pensei num nome, procurei ver a questão de legislação, o que podia, o que não podia. E aí, quando eu estava assim, para finalizar, eu recebi o convite para ser embaixador e vender e vestir também a camisa do encapsulado, né? Que já estava, né, já estava bem adiantado na Promel e era exatamente a mesma fórmula. E você falou sobre fórmula. As fórmulas podem até ser muito parecidas, mas acho que o que faz a diferença é a concentração, que muita gente não presta atenção. Muito bem. Né? E é uma das coisas hoje, quando me questionar por que esse daqui é melhor do que outros que tem no mercado. Além de vender aquele nosso peixe, né? De falar, olha só até mesmo a tampinha a gente tem que me dar. A tampinha não é aquela de enroscar, aquela que só levanta. Flip né? top. E eu falo muito sobre a concentração. Falo, 2 comprimidos, que a orientação são 2 cápsulas. 2 cápsulas desse equivalem a 4 da maioria dos outros do mercado. Então, no final das contas, a gente tem diferença, né? Tem diferença, porque a concentração daquele material que está ali, né, faz a diferença para o seu consumidor final. Para o consumidor, faz a diferença na eficácia que é aquilo ali, e no resultado. E você imagina o consumidor tendo que tomar 4 e o outro tendo que tomar 2. Não é? Aí já vê uma diferença grande. E outra, gente, vocês têm que observar o seguinte, fica uma outra dica. Olhem bem mesmo a indústria que vocês vão comprar, porque a garantia, aquilo que está ali dentro tem que ser realmente entregue, tem que ser produzido, porque nós estamos tratando com saúde. Saúde é coisa séria, entende? Então, faça essa validação da indústria que você está adquirindo os seus produtos, porque, na verdade, também leva o seu nome naquele produto. O nome da sua empresa, que está terceirizando. Então, tem que ter esses cuidados na hora de você validar a empresa que você vai trabalhar com ela. Até porque se você está construindo um nome, quer que algo seja de sucesso, ele tem que trazer resultados, tem que ser responsável. Aí. E eu acho que a atenção ela vem desde da cor que você escolhe para aquele seu produto, do nome que você escolhe, até, de fato, a cápsula. Não adianta nada uma cápsula eficiente dentro de uma embalagem feia. Pronto. De nada adianta uma embalagem maravilhosa e cápsulas que não vão trazer resultado, que as pessoas vão tomar e vão falar, não vi diferença nenhuma. Então, uma das coisas que eu bato muito na tecla mesmo, né? Até mesmo para o mercado de afiliados, é jogar essa ideia para a galera. Olha, esses são os nossos pontos positivos. E aí, no caso desse encapsulado, tem coisas que eu coloquei em volta também. Né? Eu trouxe profissionais, um nutricionista, uma psicóloga, um personal. Eu fui professor por muito tempo, então aqueles meus alunos do ensino médio, hoje muitos estão formados, são as pessoas que eu chamo, que eu acho que é legal dar essa oportunidade para quem está começando a carreira profissional. Né? E são pessoas que eu já conheço, são alunos... aquela fase, né, do adolescente onde você mais conhece. Uma pessoa naquela fase de formação de personalidade. Isso. Então, são pessoas que eu estive ali desde a 8ª série até o ensino médio,
depois na faculdade. Então, são pessoas que eu tenho uma confiança legal. Mas, principalmente, dar oportunidade para quem está começando, mas óbvio que profissionais que eu tenho confiança para colocar dentro da parceria ali na empresa. Aí você criou o nome. Qual foi o nome que você deu para o seu encapsulado? Inicialmente seria outro nome. Mas existe alguma lei que impede nomes como lipo. Pronto. Isa, lipo. Não passa na Anvisa porque ele sai da classificação como alimento e entra como medicamento. Isso. Aí não pode, realmente não pode. Pois é, e é uma coisa que eu me atentei, inclusive foi o diferencial, né? Porque outras empresas passaram esse nome e a Promel não, esse aqui não, pai. Aí nós trocamos para Top Zen, né? Que é até mesmo para poder fazer alguns merchans, né? Você quer um corpo top, você quer ficar top pro verão, aí já tem esse trocadilho para poder fazer. Tá vendo? Então até a marca própria do produto você tem que ter uma sacada para que você consiga, na hora de falar do produto final lá para o seu consumidor final, você tem uma boa sacada na hora de você fazer seu marketing. Sim, a cor também, uma das cores é roxa, né? Que remete à beleza, à estética. Então nós pensamos nisso daí. Até mesmo uma embalagem que homens e mulheres pudessem olhar assim e se identificar. Então as cores, né, que ficariam legais. Bacana. Filho. A sonoridade do som. Bacana. Uma palavra que, né, fosse curtinha também. E agora você está usando... Qual canal que você pensa em... Já tem quantos meses que você está nesse projeto da cápsula? E qual canal que você quer usar para fazer suas vendas? Já tem 4 meses já, né? 4 meses. Que ele já existe. A gente começou a colocar em prática inicialmente no Instagram, mas tem plataforma de venda, tem o site, né, de venda, tem também aquelas plataformas Bripe que a gente colocou, né, para poder afiliar. Começamos pelo orgânico mesmo, assim, mais vendo de mim, nesse perfil que eu tenho, de certa maneira, engajado, mas também procurando parceiros de outros estados, de outros locais, para poder popularizar o nome. Muito bem. Existe tanto a venda no orgânico e também existe a venda através do tráfego pago. Tráfego, né? pago, isso aí. E também existe a venda através dos afiliados. Você coloca os afiliados, dá um percentual e eles vão vendendo o seu produto, não é isso? Sim, e é porque a gente precisa muito de prova social, né? Igual quando a gente vai ao supermercado, vê uma marca ali, ela pode ser excelente. Se eu não conheço, eu fico um pé atrás de poder comprar, né? Verdade. Então, se a gente começa uma marca nova, a gente tem que trazer aquela credibilidade. Então, os afiliados fazem muito esse papel, né? É muito vantajoso para o afiliado, que não tem o custo, né? Mas ele tem até investimento. Tem afiliados que usam o próprio tráfego pago para poder fazer, mas aí é uma responsabilidade dele. E são várias pessoas validando seu produto, dizendo que é bom, né, consumindo muito. Uma das estratégias de venda é o afiliado comprar primeiro, para ele poder ter uma experiência melhor para poder falar daquilo ali. Então, só de ter o afiliado, você já fez uma venda. E ele multiplica aquelas vendas ali. Estamos aqui hoje direto para o canal Josildo Amorim. Estamos com uma pessoa aqui muito bacana, que é o Exogy, com 33 anos de idade, formou cedo na faculdade, começou a empreender cedo. Agora também, para surpresa nossa, está vindo para o mercado de encapsulados, de nutracêuticos, onde ele lança a sua marca própria e está aí no mercado distribuindo, vendendo, comercializando o seu produto. É um prazer muito grande recebê-lo aqui conosco, né? Ter você aqui com esse carinho que você veio, essas dicas que você deu aqui serão muito valiosas para quem está começando mesmo. Aproveitem, ouçam, degustam de tudo que está aí, porque são dicas muito importantes para quem está começando no empreendedorismo. Não é difícil encapsular, não é difícil ter o seu produto com marca própria. Antigamente realmente era muito difícil, hoje não é mais. Hoje é possível sim você ter o seu encapsulado ou cosméticos ou outro segmento que você escolher com a sua marca própria. Isso é importante falar para a galera que está aí, não é verdade? É importante e acho que o principal é você procurar ter bons parceiros e
sair pela porta da frente, por onde você passou, independente do lugar, eu acho que esse é o principal do empreender. É mais do que o retorno financeiro, é o reconhecimento e a oportunidade. E você não cria oportunidade se você fechar a porta por onde você passou, se muitas pessoas ficaram chateadas por uma ou outra atitude, por uma postura, e aproveitar todas as oportunidades, porque tudo é passível de você poder aprender, né? Tudo você está tirando algum proveito, né? E algo que ninguém tira de você é o seu conhecimento. Então você aprendeu, às vezes um parceiro que eu fechei alguma coisa, algum ex-aluno que topou entrar na empresa é aquele que eu dei uma palavra de incentivo há 4, 5 anos atrás, que eu nem esperava, não sabia que faculdade ia fazer, e hoje está lá na empresa como o personal, né? Um parceiro, na verdade, ajudando aí nesse projeto. Então, é muito isso. Saia bem dos lugares por onde você passou. Muito bem. Muito bem. Estamos chegando no fim do nosso papo com José, aqui do canal Josildo Amorim. Um abraço a todos. Ele vai dizer uma palavra agora para vocês, para nós encerrarmos o nosso papo aqui, que hoje foi um espetáculo. É com você agora. Se eu posso dizer uma mensagem aí, é que, além disso, né, de sair bem dos lugares, prezem muito pela educação, procurem saber o que vocês estão... Educação que eu quero dizer, além da educação de bons modos, né? Comportamento, respeito pelas pessoas, mas procurar saber aquilo que você está fazendo. Se você se propõe a fazer coisa X, saiba qual é a finalidade daquilo. E saiba que não é só o X, é o Y, é o W, são várias possibilidades que você pode ter. E eu como professor, fui professor de Estado, eu acho que, infelizmente, a educação no Brasil não está legal, o sistema, de maneira geral, não está legal, né? Hoje eu vejo muito se falando sobre empreendedorismo nas escolas. Nós temos que empreender, incentivar o aluno a empreender. Só que, antes de empreender, ele tem que saber fazer uma simples conta de porcentagem. Ele tem que simplesmente saber que 100 dividido por 2 é 50. E esse é um calo muito grande que existe na educação brasileira, né? Muito bem. Onde eu acho que os alunos, de maneira geral, acabam sendo penalizados, né, quando existem aprovações que não são tão bem pensadas, calculadas, né? Então, a educação, acho que é o principal. Aquela educação básica. Eu ouvia muito, quando eu era aluno, você tem que estudar para ser alguém na vida, você tem que estudar para ser alguém na vida, como se tem que fazer uma formação para ser alguém na vida. E eu pensava, poxa, meu pai ele não tem uma formação acadêmica, e ele é alguém na vida, não é simplesmente assim. Mas eu acho que não é estudar para ser alguém na vida, fazer uma formação acadêmica, mas procure saber o que você está fazendo. Tenha uma boa educação, uma boa base. Aí sim é a chave para você ser alguém na vida, porque você não vai ser simplesmente passado para trás, vai ter propósito, objetivo e foco em tudo que você fizer. Poxa, bonito, hein? Bonito mesmo, um fechamento com chave de ouro. Muito obrigado mesmo, de coração, por você dispor do seu tempo. O tempo a gente sabe que é precioso, e você está aqui deixando essa dica para a galera aí, participando, um dos primeiros a participar aqui do canal Josildo Amorim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.